Porque ele conhece a Tênis, ela é da nossa igreja, ela vai se apresentar aqui, vocês vão conhecer um pouquinho, para quem não conhece ainda o trabalho dela, e ela vai estar falando sobre um assunto extremamente importante. Eu creio que, assim, não vou escalonar assunto importante, tudo aquilo que nós já falamos nesse último mês, mas eu vejo esse assunto muito, muito importante, principalmente para a gente que tem trabalhado diretamente com criança e com adolescente em vulnerabilidade. Uhum. E a nossa postura, a nossa conduta com elas, principalmente no ambiente que nós estamos trabalhando, né, que são nas comunidades, é importante que, às vezes, a gente tem um apego, tem um carinho, a gente quer abraçar as crianças, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque um gesto nosso pode ser interpretado de uma forma diferente, entendeu? Dependendo do local. Isso pode gerar um problema muito grande para você, para a gente também, entendeu? Uhum. Então, é importante você estar atento. Quem tiver dúvida dele já vai falar ali como as questões das perguntas, ela vai padronizar ali como é que vai ser a questão das perguntas, se vai ser durante, no meio, no final. Mas eu creio que hoje a gente vai crescer muito em conhecimento. Então, esteja de coração aberto, pronto para ouvir, e ouvir, né, que Deus tem falado no seu coração por meio da nossa irmã. Então, vamos orar, então? Aí, depois da oração, você pode iniciar, tá bom? Obrigado, Ok. Pai, por tudo, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade que nós temos, de estarmos mais uma vez aqui aprendendo, Pai, nos capacitando, Pai amado, em cima da obra que o Senhor nos chamou, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela vida da Tênis, por estar usando ela de forma poderosa nessa noite. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Querido. Então, obrigada aí por essa introdução, a todos que estão presentes aqui. Meu nome é Temis, eu congrego ali na comunidade desde 2016, faz um tempinho já. Então, já acompanhei desde o início toda a trajetória do social ali na igreja e como foi se fundamentando. Ajudo aí na parte do time de gestão, na parte mais técnica, né? A gente tem preparado. Esse ano tinha vários desenhos, né? Para poder fazer esse momento de capacitação técnica de todos que têm esse chamado na justiça social. E foi um ano bastante conturbado, né? Minha mãe passou por um acidente, então minha mãe está passando por um câncer, então eu estou um pouquinho off para poder dar esse suporte, e no final também faço mestrado em políticas públicas, com uma análise em relação à rede de proteção, né? E garantia de direitos de criança e adolescente. Sou formada em teologia pela Universidade Luterana do Brasil e tenho especialização em terceiro setor. Então, a gente tem esse caminho aí missional já há um tempo, estou desde 2011 atuando na área missional, fora do ambiente eclesiástico, mas atuando diretamente com políticas públicas da cidade. Tem uma organização que a nossa igreja dá um suporte, que é o Instituto Hope House, que é a Casa de Esperança, né? E atua aí no estado de Santa Catarina, na área de proteção da criança e adolescente, e nós executamos, né, o serviço de acolhimento familiar na cidade. Então, captamos famílias que têm se chamado aí por todo o município para poder, então, receber uma criança ou um adolescente de forma temporária até que seja definida o seu futuro ali, conforme a normativa do Tribunal de Justiça. E também atuamos, a instituição também trabalha com acolhimento de crianças e adolescentes que são ameaçados de morte no estado de Santa Catarina. Então, aí nós temos um trabalho aí sendo fundamentado já há alguns anos, mas aprendendo através das ações que a igreja nos proporciona executar, e a gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho, não somente testemunho, mas o que é desses mais de 10 anos atuando na área da criança e adolescente, a gente vai aprendendo, né, de como a gente se municiar e nos prepararmos para a ação direta com este público e todo o entorno que envolve esse público, né, de ação. Então, trazendo esse preâmbulo para vocês um pouquinho do meu currículo, do que eu faço, e como estou ali junto, né, ao grupo social também da nossa igreja. Estou aqui, eu não sei como é que é, depois eu vou
trazer aqui um pouquinho da explanação para a gente poder discutir, conversar um pouquinho, trazer as dúvidas para vocês nos últimos 20 minutos ali para a gente poder conversar, ok? Pode ser? Aí qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou abrir aí depois da apresentação para que a gente possa conversar, então já vai anotando também no chat também, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui uma capacitação de voluntariado, essa mesma capacitação foi algo que introduzi junto com a Aline já numa outra turma, numa outra leva de voluntários que está no início ali, quando começou o trabalho na Costeira também, e isso foi estendido também, acho, no Brejaru, na época também, né, Fábio? Sobre a questão da criança e adolescente nas ações que a igreja faz. Para a gente poder trazer um pouquinho disso, quero trazer para vocês a realidade social que nós enfrentamos hoje no Brasil, né? Sobre contextos da questão da vulnerabilidade dessa criança e adolescente, para vocês entenderem como se fosse, assim, uma montanha, tá? Então, todo o problema, né, ela vai até o cume. Então, quanto mais alto, mais ele se envolve em todos os problemas, todos os âmbitos sociais, né? Então, a ponta desse iceberg, desse problema, é a criança e a adolescência. Então, é porque ela transpassa em todos os âmbitos sociais. Então, problema econômico, problema de segurança, um problema de vulnerabilidade, um problema de negligência, um problema mais amplo dentro desse contexto. Então, a realidade do Brasil, eu trouxe uns números um pouquinho que tem, agora já tem uns números um pouco mais atualizados, mas eles deram uma piora. Mas a realidade da vulnerabilidade do Brasil aqui, nesse contexto, desde 2022, foram registrados, né, um torno de quase 7 mil denúncias e 10 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. Foi instituído um número diretamente de denúncia, e esse número também trouxe um parâmetro de levantamento de dados para que a gente pudesse saber o que estava acontecendo, né, para poder avaliar essa violência de uma forma quantitativa. Então, estamos falando de negligência da exploração sexual, violência, abusos, estupros, violências psíquicas, desde de que tem dessa criança e adolescente, essa negligência de pais que deixam as crianças trancadas em casa, vão fazer outras coisas, ou seja, não dão atenção, essa criança fica totalmente vulnerável, né, a violências e principalmente a exploração. Então, isso a gente está trazendo que 2022 teve esse dado, imagina agora que esse número ele aumentou. Então, quando a gente sabe, quem não é da área, vai descobrir o que tem, nossa, e se escandalizar quando publicizado, publicado na imprensa e na mídia de uma forma geral, nas redes. Quando acontecer, por exemplo, quem lembra aqui o último caso que deu uma repercussão, que é das crianças de Marajó. Então, da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes na ilha de Marajó. Então, esse é um problema bastante sistêmico. A gente está falando de algo que é muito sério, tem que ser trabalhado e combatido da mesma forma que ele é um problema sistêmico, tem que se trabalhar de uma forma sistêmica nessa proteção. Mas a realidade é bem intensa. Então, se em 2022 teve quase 70% de aumento nessas violências, é porque estava sendo, então, agora levantado esses dados. Então, imagino o que estava acontecendo antes sem ninguém saber. Então, o problema é sério. Estamos falando de, se eu não me engano, foi hoje mesmo, foi ontem, nos Estados Unidos, teve a maior número de resgates de crianças traficadas na Flórida, se não me engano. Tem que dar uma olhada direitinho. Estamos falando de algo muito sério. O tráfico humano, ele é real, e principalmente de crianças e adolescentes. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, teve um risco altíssimo de tráfico de crianças e adolescentes por causa das enchentes, porque entra como número de mortes. Então, a gente está falando de algo muito sério. Criança e adolescente é onde o inimigo mais foca, porque quando essa criança e adolescente vai para a fase adulta, não tratado isso, ou ela reproduz esse trauma, ou ela se dá
a esse abuso? Então, a gente está falando de coisas sérias, crianças que são violentadas com a fase adulta, se isso não é tratado, curado, ela vai se dar à violência, ser negligente à violência, ou ser um abusador, ou uma abusadora. Então, isso é muito sério. Principalmente no caso, quando eu ia falar sobre a questão da adoção, dessa realidade nas igrejas, o que se tinha de adultos com problemas não tratados em relação a seus traumas na sua infância ou adolescência, na área de abuso, de negligência, de traumas, de exploração, de violências físicas e psíquicas, não está no gibi. É muito grande. E a gente está falando que até talvez você possa ter algum histórico na sua vida. E é importante a gente encarar isso com cuidado e de uma forma abrangente. Então, trabalhar com criança e adolescente é um chamado que Deus nos encoraja a aceitar, a cuidar deles. Porque é deles que vão ser daqui a 20 anos os adultos, daqui a 10 anos os adultos. E aí eles vão estar no nosso lugar. É muito sério isso. Nós estamos trabalhando de algo a curto prazo, geracional, né? Então, se a gente for entender um pouquinho mais essas consequências, né? O que traz a consequência desse trauma, desses maltratos, dessas violências dessa criança e adolescente, a gente fala aí de que diversas pesquisas, tanto acadêmicas, científicas, que revelam que os traumas e os abusos atrasam o desenvolvimento na primeira infância. Estamos falando aí, recém-nascida, até ali seus 3 anos, 4 anos, está falando aí que tem um atraso de desenvolvimento cerebral de quase 30%. Então, você pega ali, ó, o crescimento da tua massa cerebral, a massa cerebral de uma criança, ela tem um déficit, ou seja, ela tem uma diminuição de 30% no crescimento dessa massa. Então, a gente está falando de problemas psíquicos bastante elevados, a gente está falando de problemas cognitivos, a gente vê aí você pode perceber, você vai começar a visitar nas áreas de vulnerabilidade crianças com problema cognitivo bem elevado, é resultado de traumas nas suas primeiras infâncias. Então, isso a gente tem que entender, isso que a gente também aborda quando a gente chama pessoas e desperta e clama por famílias e pessoas que queiram acolher de uma forma temporária uma criança, porque quando, pelo menos nos primeiros momentos de sua vida, ela vai ter a oportunidade de estar com uma família que tenha princípios do reino. Porque é aquela oportunidade que tu vai ter, às vezes, para orar por aquela criança e consagrá-la e tratá-la com princípios que o Senhor nos ensina. É muito sério isso. Então, esse desenvolvimento cerebral nos primeiros 5 anos de idade, porque o circuito cerebral de um bebê, por exemplo, ele é totalmente aberto a influências, experiências externas. Então, se ela sentir frio extremo, ela não vai entender aquele bebê, então ele vai ter um trauma ali. Ele sente fome, ele vai ter um trauma ali. Ele chora, tá com alguma dor e não é atendido, ele vai ter um trauma ali. Então, assim, a gente até teve um treinamento que a gente até convidou o pessoal do FHOP para poder fazer do social, que era sobre a questão da construção de vínculos saudáveis, com a equipe da Universidade Cristã do Texas, que construiu um método pedagógico de cuidado pedagógico e terapia para crianças e adolescentes que passaram por traumas severos. E se constrói através de princípios bíblicos. Então, o que Deus nos ensina, a Bíblia é rica, né? E aí estamos aí para isso nas ações. Então, todas essas experiências ela vai moldar ou interromper o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dessa criança. A realidade no Brasil da criança e adolescente, vulnerabilidade social, entre os principais causas do aumento do tipo de violências é a pobreza, a exclusão, a desigualdade, a discriminação. A gente tem discriminação de gênero, racial, étnica. A falta do conhecimento e informação também contribui aos direitos da criança e adolescente. Então, assim, são situações que, quando nós não temos o conhecimento, como a gente está conversando aqui agora, a gente fica totalmente, digamos assim, numa bolha, né? A gente se envolve tanto com as nossas vidas, com as nossas rotinas, dos nossos interesses,
Esquecemos que há uma área que clama por pessoas chamadas para poder atender essas crianças e adolescentes. E falta pessoas com informação, mesmo que daqui a pouco ela não vá ser formada, trabalhar na área, só vai ser voluntária durante um tempo ali nas ações sociais, mas ela, com conhecimento, ela vai atuar diferente. Você vai ter um olhar diferente, você vai ter uma abordagem diferente, você vai identificar sinais que você possa, na verdade, já notificar e saber a quem notificar, para que possa, então, interromper qualquer ciclo de violência ou negligência que aquela criança ou adolescente está vivendo. Então, é importante nós conhecermos. É que nós estamos aqui, sabemos que existe uma realidade, sabemos que existe, na verdade, algo que realmente nos assusta em relação à criança e adolescente, como inimigo, ele usa de todas as suas armas e forças na destruição dessa inocência dessa criança e adolescente. A falta de conhecimento da nossa parte é uma arma que o inimigo usa. Então, por isso, nós precisamos entender a realidade nua e crua. E isso é chocante, gente. A realidade do abandono, por dia, crianças são abandonadas e acolhidas no abrigo, uma média de 8 crianças. Então, é uma média que a gente traz aí também dos últimos dados dentro do observatório no terceiro setor. Ele fala que essa é a média de crianças, estatisticamente, são entregues e abandonadas e acolhidas pelo sistema de acolhimento e proteção que o Estado tem. As situações de abandono são as mais comuns. Bebês são encontrados, às vezes isso se traz mais notícia quando são encontrados na rua, no lixo, na sacola. Às vezes, essa criança e adolescente andando nas ruas, e se você não tem tanto, por causa de muitas políticas públicas que foram trabalhadas para não se ter. Então, hoje é mais difícil você ter, não pode se ter uma criança e adolescente na rua, dormindo na rua. O conselho tutelar já é acionado, qualquer denúncia, qualquer criança, adolescente na rua, e já é acolhida essa criança, adolescente. Salvo aqueles casos quando o adolescente ele é explorado e é escondido dessa vulnerabilidade, né? Então, assim, também há casos de crianças, bebês com doenças graves, elas são abandonadas em hospitais. Então, são realidades tristes, assim, né? Ou alguma família da família que não abandona, mas alguém da família vai cuidar. Estamos falando de algum tio, alguma tia, irmãos, primos, avós, que vai estar ali com aquela criança e adolescente, porque não vai deixar ela na rua, mas às vezes ela também, essa família extensa, não tem, às vezes, a condição de poder estar com ela, que é principalmente o caso de comunidades em alta vulnerabilidade social, que é onde nós atuamos, tanto no Brejaru, quanto na costeira aqui na nossa cidade. Mas vamos entender um pouquinho o que a Bíblia nos fala sobre isso, o que ela nos orienta e nos ensina em relação à criança e adolescente, né? Porque em qualquer ação que nós possamos fazer com a criança e adolescente, a gente tem que entender que a nossa ação ela tem o objetivo de proclamar e demonstrar que nós todos somos feituras do Senhor, né? Porque somos a feitura sua e criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, e quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, essas obras, essas ações, a nossa ação de estarmos nos envolvendo, estarmos aqui nesta quarta-feira à noite, já mostra o fato da gente estar querendo se informar sobre uma realidade e nos municiar na nossa ação, conforme o chamado de Deus, aquilo que nós sentimos em nosso coração, encorajados pelo Espírito Santo, né? Acredito que todos aqui têm esse entendimento. E Efésios nos fala sobre isso, nós temos que proclamar isso, nós temos que proclamar através dessas ações a justiça do reino dele. A igreja nos encoraja a isso, e fazendo parte de um corpo, nós temos que anunciar isso através de boas obras e boas ações, para que possamos andar nelas. Fomos criados para isso. Então, essa ação, ela vai demonstrar de uma forma real o que é justiça, conforme os princípios que a palavra nos ensina, e proclamar este reino até que ele venha. Esse é o nosso objetivo. Até a gente pode brincar que até que Cristo venha, Apocalipse não é tão encorajador, no sentido não é tão animador, é melhor dizendo. Ele não é tão... A realidade é meio triste,
que vai se encontrar, né? Vai ter um grande salvador temporário, que sabemos aí que é o da perdição, mas que até que o Senhor venha, vai ser dores de parto. Então, essa dores de parto é em todos os aspectos sociais. E isso a gente tem que se preparar. E no que Isaías 1,17 fala que aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão e lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Aqui são dois grupos bastante interessantes, porque poderia colocar dos idosos, poderia colocar dos animais, poderia colocar do meio ambiente, poderia colocar vários. Mas ele está falando que a gente tem que buscar a justiça e acabar com a opressão. Temos que lutar pelos direitos do órfão e defender a causa da viúva. Quando ele fala ali da busca e da ação de acabar, né? Desse verbo acabar, ele fala no plural acabem. Acabou, acabem com a opressão que se tem. Como a gente faz em relação à criança e adolescente nas nossas ações nas comunidades, nas nossas ações como igreja, levando, na verdade, o que necessita de auxílio imediato, mas preparando, na verdade, o ambiente no local para que a gente possa botar em prática esses verbos, no buscar, no acabar, no lutar e no defender. E quando fala em relação ao órfão e à viúva, está falando de dois grupos bastante vulneráveis. A mulher, na verdade, que é o núcleo da família abandonada, e aí, naquela época, estamos falando, numa exegese, quando se coloca essa viúva aqui, está se falando de uma mulher que ficava vulnerável economicamente, socialmente, e precisava de alguém que a sustentasse, a cobrisse, desse a ela um futuro de cuidado, entende? Então, estamos falando de uma pessoa, um grupo vulnerável, né? E aí fala também em relação aos órfãos, crianças ou adolescentes, não fala, só fala órfãos, ou seja, aqueles que não têm referência de uma paternidade, de um núcleo familiar, conforme Deus espera. Então, é importante entendermos e aprofundarmos em relação ao que Isaías aqui nesse texto nos chama a fazer. Nesse entendimento, tem mais um pouquinho também Isaías que fala da vida, identidade e dignidade como resultado. Ele mostra aqui antes a ação, nos chama em Efésios para entendermos o que nós devemos, qual que é a nossa missão, nos chama como agir e nos lembra aqui do que é qual que é o resultado disso. Porque eu, Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e a toda a maldade, e em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. Aqui é um resultado, vida, identidade e dignidade que a gente tem como um fruto, e é nesses que Deus ele se refere sobre aliança. Então, trazendo esse contexto para que a gente possa entender o porquê que nós estamos aqui, e porquê que essa vontade de estarmos nessa ação social, o criança e adolescente, né? Porque essa missão com eles. A gente entendeu aqueles três pilares ali, desse tripé, vale para todas as ações, mas quando a gente fala da criança e adolescente, a gente está falando de várias formas de como a gente pode se preparar para essa ação, para esse resultado. Os procedimentos que a gente pode, na verdade, entender e como a gente vai agir em relação a essa criança e adolescente. Estamos falando de agora da criança e adolescente que passa por situações adversas de várias naturezas. Estamos falando daquele que está numa casa onde ela é totalmente fragmentada, ela não tem, na verdade, estabilidade ou algo que é permanente, então ela está num ambiente volúvel, num ambiente instável, num ambiente que provavelmente tem ações e uma cultura de violência no falar, no tratar, na violência psicológica, na violência física, nos abusos disso, na falta, na verdade, de paciência, na falta de várias ferramentas de cuidado, acaba que o adulto traumatizado vai traumatizar, se não tratado.
Então, a forma de como a gente identificar isso de crianças e adolescentes que foram abusados ou estão sendo abusados sexualmente, que estão sendo explorados tanto na forma econômica, através de exploração sexual, exploração de trabalho. Às vezes ela coloca a criança para fazer aquilo que só adulto faz, né? Então, a gente tem vários tipos de exploração. Nós temos aí crianças e adolescentes que foram molestados, que foram... Nesse quesito é totalmente aberto. Crianças e adolescentes que não tiveram uma atenção, né? Que não tiveram um cuidado. E aí, como a gente vai abordar essa criança e adolescente? Tem as formas de abordagem, uma conversa. Você vai ter, elas vão chegar, aquelas que vão já te abraçar, aquelas que já vão querer, na verdade, um contato direto, e aquelas que não gostam de contato. Então, digamos, numa conversa respeitosa, o toque é importante ter cuidado. Às vezes você vai dar o toque no ombro, né? Você vai evitar dar a mão, tem um respeito a essa criança adolescente. Se ela vai, digamos assim, as meninas com as mulheres, às vezes as meninas podem não se sentir seguras com mulheres porque elas foram bastante, na verdade, machucadas por mulheres em sua vida, e a sua forma de segurança é a forma masculina, e vice-versa, da mesma forma os meninos, que a sua forma de segurança foi a mulher, não foi o homem, ou pode ser ao contrário, procurar, na verdade, um abraço, um toque. Então, você tem que cuidar, porque às vezes essa criança, ela vai estar o quê? Ela vai estar, só um pouquinho, vou despagar aqui. Ela vai estar como? Ela vai estar simplesmente se sentindo, poxa, qual que é o meu ponto de contato agora? Como é que eu vou... Vou interromper aqui rapidinho, peraí que só entrou uma ligação, deixa eu colocar de novo para vocês aqui, só um momento aqui. Aí, voltou. Desculpa, pessoal. Entrou uma ligação agora. Deixa eu ver aqui. Então, assim, então, nesse quesito, vocês estão vendo aí, gente? A apresentação não, né? Peraí. Ainda não temos. E agora? Agora voltou. Tá, vamos lá. Então, assim, nesse quesito que a gente vai aprendendo como que vai ser o toque, como que vai ser o toque a conversa, o tipo de brincadeira, o tipo de interação. Só vou avisar que eu estou em reunião aqui. Então, assim, nesse caso, a gente vai entendendo como que eu vou lidar com essa criança. Você vai identificar numa conversa, você vai conversar com ela, você vai evitar com que se tenha muito toque, é importante isso, porque você não sabe até que ponto essa criança, ela se sente, ela está usando disso de alguma forma inconsciente também, de algum ponto de contato que ela está acostumada, e às vezes pode ser esse ponto de contato através de alguma questão de uma sexualização precoce, e isso precisa se cuidar. Então, assim, você vai observar essa criança e adolescente, como ele vai lidar com os outros. Então, assim, você conversa, mantém a distância, mas um toque respeitoso, um aperto de mão, a mão no ombro, cuidando meninas, mulheres com as meninas. Da mesma forma, os homens, cuidado, porque hoje tem muito caso de meninos sendo abusados. Isso é muito sério também. Então, é importante sempre ter com criança e adolescente, que é o caso, às vezes, de cuidado também quando tem no acolhimento. Uma criança e adolescente não sai para qualquer tipo de situação, ou ida no judiciário, ou visita, ou um passeio, com cuidadores somente homens. Tem que ter homem e mulher. Tá? Então, assim, é importante você sempre estar em dupla. E se for essa dupla, não tiver só meninas, se tiver meninos, um homem e uma mulher, tá? Por um cuidado. E um cuidado também de segurança para você que está ali, porque daqui a pouco essa sexualização precoce, a pessoa vai querer, a criança adolescente, acostumada com aquilo, vai querer, na verdade, entender outras formas de toque.
E isso é um cuidado necessário, tá? Então, assim, é importante a observação, uma conversa para você conhecer um pouco daquela criança, da sua rotina, como é, e as brincadeiras, né? Sendo brincadeiras, na verdade, mais em grupos e respeitosas em grupos. Evite de ficar fazendo muitas brincadeiras que às vezes a gente faz numa fase adulta com a criança e o adolescente, tá? Porque às vezes você está numa inocência e os traumas dessa criança e desse adolescente, nessa fase de adolescente, já deixou esse adolescente muito mais esperto e malicioso, tá? Identificar o problema, né? Conhecendo a história, você faz algumas perguntas de análise. Como é que é a sua vida? Como é que é o pai ou sua mãe? Como é que é a escola? Ou o trabalho? Ou os amigos? Você vai identificando e analisando o contexto dessa criança e adolescente, tá? É importante para que você possa saber. Alguns vão se abrir, outros não. É um sinal. Você já pode ver que tem algum tipo de sinal. Sempre tem que ser com muito cuidado. A conduta que a gente tem que ter em relação a essa criança é uma conduta protetiva. Então, você vai avaliar essa comunicação e se há alguns casos de violência que a criança fala, você tem que analisar. Algumas falam para poder ter atenção, outras vão querer, digamos assim, manipular através das histórias. E isso você vê nas conversas, você observa como ela interage com outras crianças e adolescentes. Então, a observação ela é importante o tempo todo, tá? E quando você tem algum sinal ou alguma fala que gere essa violação, que traga à luz algum tipo de violação que essa criança e adolescente está vivendo, aí você traz essa informação para os líderes ali na conduta da ação. Ó, aquela criança, ó, aquele adolescente comentou tal coisa, achei interessante, na verdade, notificar. Isso vai dentro de um relatório, né? É importante ter um relatório de ação e aí você coloca se tem alguma observação a fazer com as ações, né? Tanto com as crianças, quanto com os adultos, quanto na entrega, enfim. Tem que ter uma observação para que a gente possa ver as ações e corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar ou até mesmo potencializar os acertos. Então, essa avaliação vem através dessa observação, de uma conversa que você está tendo com a criança e adolescente em loco. E o que fazer nos casos práticos em problemas identificados? Após que você fala isso, traz a equipe, é importante daqui a pouco a equipe já vai saber, na verdade, o que fazer. Vamos levar isso com uma denúncia, vamos conversar com o assistente social, vamos identificar, na verdade, o assistente social local, porque isso pode ser encaminhado ao CREAS, ao CRAS da região, se tem, na verdade, assistente social do local, pode ser encontrado para poder fazer, talvez, uma avaliação psicossocial, e tem os meios, tem os atores para poder se falar, entende? Então, a gente tem os locais para poder ir atrás, mas quando vocês identificarem algum tipo de violência ou uma violação que essa criança ou adolescente possa estar passando de uma forma visual ou de uma forma de observação, ali que você está tendo numa conversa, né, numa avaliação de conversa, você passa para ali a Aline, o Fábio, ou os responsáveis que estão na ação, para que eles possam, então, passar e aí ver com os profissionais como se vai decorrer a denúncia, o acompanhamento, se faz um acompanhamento psicossocial com a família inteira, se é a oportunidade disso, há uma abordagem para isso, há abertura, não há, como que a gente pode identificar, né? Se essa criança está passando fome, está subnutrida, por que não está comendo, o que está acontecendo, ver a possibilidade de fazer uma visita no local, né? Então, isso tudo se observa assim. Tem que ter tempo, tem que estar na ação, tem que estar no front. No front que eu falo, na linha de frente da ação, né? Você tem que estar com a mão na massa. E é importante identificar se daqui a pouco você também tem na sua história algum tipo de marca na tua infância e adolescência, procura para conversar conosco, porque é importante identificar para que daqui a pouco a ação não seja um gatilho para você. E daqui a pouco se precisa de um cuidado, tá? Então,
Isso é importante saber, tá bom? Gente, só me dá um minutinho aqui, que a pessoa está com urgência. Peraí, me dá um minuto. Vocês querem abrir alguma pergunta? Estão gostando? Estão entendendo? Pode ler aí, Fábio? Pode. Posso fazer a pergunta, Tênis? Está vendo aí? Tênis, nesse último ponto que você abordou aí, a respeito da forma de abordagem, a questão do toque. É um fato assim, que me preocupa muito. Eu vou até compartilhar rapidamente uma situação que eu vivi lá no Brejaru. Uhum. Porque a gente, muitas vezes, a gente está muito a gente vai no local assim que as crianças são muito carentes, principalmente de afeto. E ela, quando elas recebem um afeto, da forma que o carinho que a gente leva para eles, eles, sabe, se derramam com a gente mesmo. Muitas vezes eles vêm, abraçam, agarram, tem muito essa questão do toque. Em 2023, mas me preocupa muito, eu vou compartilhar rapidamente, lá no Brejaru, uma sexta-feira à tarde, eu cheguei lá para levar um material lá, estava tendo um problema muito sério. Estava correndo lá. Os traficantes estavam lá na casa de uma pessoa lá do Brejaru e eles estavam para matar um rapaz lá, que a gente fazia o trabalho na casa dele. E uma das questões que ele gerou a isso foi uma denúncia de que ele tinha molestado uma criança. Então, independente do local, né? Uhum. Mas como nós estamos vivendo e trabalhando dentro de comunidade, nós sabemos que para quem eu sou lá do Rio de Janeiro, vivia num local perigoso, a gente sabe que o crime organizado tem várias leis, né? E uma dessas é a intolerância com relação a essa questão das crianças. E isso me preocupa muito, por quê? Porque muitas vezes a gente, na inocência nossa, assim, um abraço, botar uma criança sentada no seu colo, entendeu? Uma mão que não vai, isso pode ser interpretado de uma forma equivocada ou de uma forma que não é aquilo que você estava querendo, mas até você explicar para um exemplo, um traficante, já era. Então, Sim. eu queria que você reforçasse sobre esses cuidados. Assim, às vezes eu estou de fora, assim, eu fico observando, às vezes eu observo assim, as questões assim, e falo assim, poxa, a gente até conversa muito no nosso grupo do time lá do Brejaru sobre isso. A gente está orientando as pessoas que trabalham lá a ter esse cuidado muito grande com relação ao tocar, a botar uma criança no seu colo, um abraço muito apertado. Então, porque pode, na sua inocência, ter uma consequência muito grave para a sua vida, né? Sim. E para que estão lá, né? O que é importante entender, gente, que a gente não pode tirar que toda a nossa ação, muito legal que seja, ela tem, na verdade, uma ação no espiritual também. Então, a gente também tem que estar ciente de que qualquer ação social que façamos, levando, né, proclamando, declarando, lembra que a gente falou? Estas ações que a gente leva, na verdade, esses princípios vão gerar uma reação no mundo espiritual. Então, se você está entrando num lugar de vulnerabilidade, o lugar de vulnerabilidade, violência e negligência é o terreno fértil de ação do maligno. Então, o cuidado é interessante sempre ter no dia a dia, mas em ação ainda é redobrado este cuidado, porque você está indo bem no campo minado, você está numa guerra. Então, assim, essa questão, como eu falei, crianças e adolescentes hipersexualizados, que passaram por traumas. Estamos falando, gente, de criança que às vezes é violentada dos seus primeiros anos de vida, primeiros meses é molestada. Estamos falando de adolescentes que são continuamente violentados. A gente está falando de assunto sério. Não sei você, a sua história, repito, porque muitos casos acontecem de pessoas que procuram o Senhor e Deus encontra o espaço no coração para gerar cura, que passaram por traumas assim. Por isso que eu repito, se daqui a pouco você tem, na verdade, histórias na sua vida, na sua infância, é importante trabalhar, abrir seu coração, se ainda não está curado essa ferida, porque vai ter gatilhos.
Você vai mexer com você. Então, assim, e neste caso, muitas dessas crianças que já vão para a fase da adolescência, às vezes usa isso como uma manipulação. Não de uma forma consciente porque quer, de uma forma consciente. Às vezes começa a entender que o cuidado no toque, quando fala numa conversa, num aperto de mão, e aí a gente trata sempre com as crianças, então, desde pequena, eu fico tratando, tipo assim, ei senhora, traz com respeito, começa a rir desde pequenininho. Como é que o senhor está? Está tudo bem? Né? Então, assim, quando quer, às vezes a criança é muito nova e quer um abraço e no colo, tem que ter muito cuidado, por isso que eu estou falando, estamos sempre falando com ação de crianças, tem que ter mulheres junto aqui. Então, se você é homem, tem esse chamado, tá ali, tá na ação, sempre esteja com essa é a minha recomendação, esteja sempre com uma pessoa mais da equipe que seja mulher. É importante, tá? Porque você cuida naquele lugar. Entendeu? Quer um abraço, você pega o abraço, vai estar junto, cuidando nesse perfil, para daqui a pouco não ser alguma situação que o inimigo use para gerar essa confusão, como o Fábio falou. Não é algo que, gente, sempre acontece, toda criança fazendo. Não, não é assim. Saiba que pode acontecer, como aconteceu, e isso pode ser gerado um problema maior, né? Então, a gente não sabe até que ponto ali. Da mesma forma que a gente acha que não, crianças são vítimas, são aí adolescentes desse processo que o inimigo usa como foco, e tem muitas crianças e adolescentes que se manifestam. Então, a gente está trabalhando de uma situação bem séria. É o foco do inferno para destruir um adulto. É destruir a sua infância. É o maior trabalho, o maior foco de trabalho do inferno é isso. Então, se você vai estar lá, conversa. Tem as ações acompanhadas, isso a Aline, Ari e o Fábio trabalham muito bem, trabalhando metodologias, construindo uma metodologia, na verdade, de ação, de brinquedos, das ações com as crianças e adolescentes, na observação, trazendo essa capacitação, e isso é sempre importante ter. Como, da mesma forma, para você estar aqui, você tem que estar... tem vários procedimentos, né? Não é somente eu quero trabalhar com criança e adolescente e vou ali no ser voluntário. Você tem que ter dados antecedentes criminais, você tem que mostrar um pouquinho de quem você é, tem que ter recomendação, porque daqui a pouco aí acontecem casos de abusos de pessoas que são dentro da igreja. E isso é muito sério, a gente procura evitar sempre, né? E é o maior cuidado, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, melhor não pecar, né? Então é melhor a gente ter o excesso de cuidado do que a falta de cuidado. Então, quando você vê que na ação ali vai estar, obedeça, na verdade, e tem o entendimento das regras, da metodologia que está sendo passada na ação ali pela equipe. E a equipe que eu falo ali, de cada equipe no local que vai fazer a ação, tem que ações fazer, como que fazer, como é que vai iniciar a ação, terminar a ação, e aí você vai aprendendo a como lidar com essa criança e adolescente. Chegou, deu um abraço, você não vai, sai daqui, criança, não posso encostar em ti, porque daqui a pouco, né? Não, com cuidado, mão no ombro, acompanha. Você que é mulher, você viu que isso aconteceu com algum irmão, fique perto, entende? Observe, se aproxime, abaixe para conversar com a criança, para se sentir mais conectada, né? Aí você traça perto. Então, aí tem vários métodos que a gente consegue aprender, e isso a Aline tem colocado aí junto aí com o Fábio na questão dessas metodologias, para que a gente possa, então, a gente saber como lidar. Então, você não vai pegar a criança e sair, não tenha medo, você só vai já identificar e já ter ação. Então, o importante é identificar na conversa, traz para a conversa, faz a criança sentar, às vezes ela quer ficar o tempo todo tocando, aí você já, irmã, dá junto ali com a equipe, para poder, então, com essa criança, você vai abordá-la, vai distraí-la, brincar com ela, e aí vai. Então, se a mãe ou o pai, ou quem for estar ali, o responsável por essa criança ali na comunidade, que estamos falando que tem responsável ali na comunidade, vai lá, conversa junto, entenda como é que é, observe se a criança tem muita marca de machucadura ou não. Então, é por isso que é importante o diálogo, a observação que você vai estar tendo com essa criança, ela vai estar tendo com você. Ela vai querer, elas são extremamente carentes.
E de atenção. Então, daqui a pouco tem alguém que está saindo, legal, tá brincando, fazendo atividade. A pessoa, às vezes, tu chega lá, você não tem ideia, mas a pessoa, você vai bem arrumada, às vezes, vai brincar com a criança e com perfume. Nossa, tem criança perfumada, ela não tem isso na casa dela. Entende? Um ambiente de caos e o ambiente, digamos assim, de ordem. A gente está mostrando ordem, e isso chama atenção. Criança quer estar perto, ela se sente segura. E isso vai acontecer no decorrer, por isso que é importante sempre estar na mesma ação, com as mesmas crianças, entender também, ela vai se identificar com você, você vai conseguir observar melhor. E aí, com o tempo, gente, você vai sabendo a distância, o tato, até onde. E é importante, poxa, eu quero trabalhar com crianças e adolescentes diretamente, eu vou aprender como fazer essas técnicas, né? Eu vou entender, eu vou ter ideias de como, na verdade, elaborar. Às vezes a criança ela é muito individualista, ela era quieta, já mostra algo de trauma também, porque é muito negligenciada, então ela chora, ninguém acude ela, ela fica tendo que se virar sozinha. Entende? Então, poxa, até você construir um vínculo, você precisa de vínculos saudáveis. Até isso é uma questão que a gente está abordando. Eu tenho mais uma grande amiga pastora e técnica na área também, que a gente está escrevendo um livro. Tá para sair, então, esse ano aí, estamos na finalização dele, que fala sobre a construção de vínculos saudáveis. E o que, na verdade, dentro dessa realidade, aprofunda e dá técnicas. Então, é importante entender isso. Não é somente com criança. Daqui a pouco, poxa, eu quero trabalhar com criança de um olhar mais de gestão, mais organizacional. Você precisa entender essa importância. Eu trabalho com criança lá na instituição, mas eu não trabalho com público-fim. Eu não consigo nem ver as crianças. Esses dias, a gente acolheu, foi que umas 2, 3 semanas, um recém-nascido que já foi dado adoção dentro do hospital. Chegou um bebezinho RN, imagina. Às vezes tu vai olhar assim, pequenininho para ficar, né, que ele quer levar todo mundo para casa. Mas é um processo. Então, tem esse cuidado, como eu botei lá, conversas. A conversa com a criança, com o adolescente, identifique, converse, apresente, fale com ele, deixa ele falar. O toque, respeitoso, sempre mantendo com cuidado um distanciamento, principalmente homens, né? E as mulheres aqui, sempre dando esse apoio e ter essa sensibilidade de estar perto. Sempre, tá? Então, assim, as brincadeiras, tenta ver as brincadeiras coletivas, brincadeiras que possam soar, na verdade, a interação coletiva dessa criança e adolescente com mais outras pessoas, outros pares, e essa observação realmente intencional. Deixa eu observar essa criança e esse adolescente, deixa eu entendê-lo, deixa eu entendê-la, para que eu possa, de alguma forma, ser mais útil. E como que eu vou poder falar do Senhor para ela? Então, acho que, como você falar para cada criança, cada situação, a criança vai chegar chorando para você, o que você faz? Não vou abraçar com medo, ela está chorando, ela caiu. Você vai o quê? Pegar no colo? Calma, tá tudo bem. Se for um pouquinho maior, calma, vai dar tudo certo. O que foi? O que precisa? Então, essa sensibilidade é só no dia a dia, e esse cuidado você vai aprendendo. Então, isso eu quero dizer para vocês, a importância e a seriedade que é, e ao mesmo tempo trazer para vocês, não tenham medo, mas sejam prudentes, tá? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. Não tem uma linha, olha, pessoal, é assim até tal momento, é tantos minutos e tal, não tem um método, digamos assim, taxativo, são humanos. Você tem que ter a sensibilidade, e quanto mais experiência você vai tendo, melhor. Você vai observando, você vai entendendo. Tem alguns livros lá na instituição que vocês podem pegar também, ou ver lá na biblioteca, vocês podem estudar sobre situação de violência, situação de abandono, vocês podem, daqui a pouco, vocês querem me interagir um pouco mais sobre esse assunto, né? Isso ajuda também no conhecimento. E é importante, lembrando, gente, sempre tem um lugar de cuidar. O que te motiva a estar nessa ação social? O que te motiva a estar fazendo algo a mais através da justiça social? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer, não é somente fazer por fazer. Tem um porquê, proclamar, não esqueçam, a gente está ali, a gente está entendendo a conduta, como a gente identifica o problema, identifica essa história,
Traz e começa a trazer, compartilhar. Pô, peraí, olha, essa criança falou isso. Achei interessante, mas não esboça, nossa, mas o que aconteceu contigo? Não, tenha cuidado nas tuas expressões. Essa criança está ali confiando e não é uma novidade, você tem que estar preparado, né? Já teve situação de adolescente que chegou lá para participar do projeto nosso, que era cheio de marca de queimadura, que a mãe apagava o cigarro na pele da criança. Tá? Então, assim, é história séria. Eu não estou falando aqui para vocês dormirem, mas tem cada história que não é fácil, mas é por isso que você está aqui, né? Por isso que estamos aqui. Então, avalie essa comunicação. Casos de violência, traz com a observação aí depois para a equipe, depois no estudo de caso, no feedback da ação, para que a gente possa ver o que necessita fazer. Olha, precisa contatar, a pessoa às vezes me contata, temos o que faz nessa situação, qual que é a situação, onde é que é a situação, para a gente contatar, na verdade, o CRAS local, o CREAS, qual que é o Centro de Referência de Assistente Social, quem são os técnicos locais, o que a gente pode fazer, ligamos para o Conselho Tutelar, denunciamos, isso tudo a gente faz com o maior cuidado, né? Porque daqui a pouco você está lá, você está ganhando confiança e você tem que ir com cautela, orando sempre, e a oração surte muito seu efeito, a oração do justo. Então, daqui a pouco vai lá, não, vamos chamar a polícia aqui, não sei o que, gente. Na próxima ação lá, entra todo o chefe do tráfico e acaba com vocês. Né? Sabemos que o Senhor coloca os anjos, né? Mas estou falando que a gente tem que ser prudente. A gente está no terreno que não é nosso, a gente está indo no meio do terreno da maior atuação maligna, que é a violência contra criança e adolescente. É destruição. Então, vocês têm que estar cientes disso, tá? Então, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho sério, e Deus chama pessoas para fazer isso, né? Ele desperta em nós, ele nos incomoda para isso, né? Ah, quem é que fez uma pergunta aqui? Não sei se respondi a tua pergunta, Fábio. Sim, sim. Deixa eu ver quem é que falou aqui. O caso do Mi foi um exemplo categórico do que Deus pode fazer. Ó, caso do Mi. Quem é o caso do Mi? Eu não sei o caso do Mi. Não chegou para mim o caso do Mi. Vocês sabem o caso do Mi? Todo mundo sabe o caso do Mi? Quem é que colocou aqui? Sueli? Fala aí rapidinho o caso do Mi, agora eu fiquei curiosa. Uhum. Foi uma criança? O que é, Sueli? É uma criança que foi cuidada? Oi, Temer. Ai. É o caso de um menininho lá da costeira que a gente desconfiava de maus tratos e aí o Senhor providenciou que ele fosse acolhido no abrigo, né? Uhum. O pessoal da costeira sabe quem é. E assim, foi providência do Senhor, realmente, porque a gente desconfiava, mas a gente estava ganhando a confiança daquela comunidade o coração assim gritava tentando clamar por justiça, mas a gente tinha que pisar em ovos, né, para ver o que fazer. E com a graça de Deus, todo mundo entrou em oração e o Senhor providenciou para que essa criança, que ele agisse de outra forma sem envolver a gente, né? Sim, sim. Não, isso é importante, porque a gente tem que agir aos poucos, a gente está ganhando e orando, né? Ora para que o Senhor aí coloque os anjos ao redor dessa criança para que o mal não a toque nesse período, tenha certeza que Deus coloca. Então, é importante a gente interceder por esses casos, e principalmente também por vocês. É importante estar aqui, nosso cuidado em relação ao cuidado das crianças e também o cuidado aos voluntários, né, dessas ações, os chamados. E da mesma forma que entre nós, sempre ter um cuidado também, né? Por isso que é importante você conversar, procurar, falar, orar, por isso, porque são casos bem sérios que acontecem, né? A criança e a adolescência é um trabalho bacana. Então, nas ações que nós temos ali como comunidade, é muito fácil quando a gente identifica
e a gente procura, já tem uma rede de apoio técnico para poder auxiliar em qual ação fazer, tá? Então, assim, é importante, a gente só está sensível a isso. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Então, o que for de entrar um pouco mais no assunto, se você está aqui na área, qual área que você é importante colocar, tem algum assistente social aqui? Tem, não tem? Ninguém? Não, eu creio que não, mas nós estamos recebendo uma irmã lá da igreja, que era assistente social e está se tornando voluntária do Envelope Social. Uhum, Ela está começando já o sim. trabalho na costeira e logo ela vai começar também a fazer um trabalho no Brejaru. Então, Uhum. assim, ela já está apta, já está pronta para nos apoiar. E aí, tendo, como você bem falou, tendo a observação, tendo o levantamento dos dados, Sim. já pode trazer para a gente, que a gente pode levar para ela e a gente vai começar a estudar os casos. Ela já está Exatamente. começando a trabalhar lá na costeira Caline, como a Caline passou, e futuramente vai estar apoiando também no Brejaru. O que a gente quer é montar uma equipe técnica, né? Psicossocial ali do próprio poder dar auxílio às ações, né? Do que precisar. Nós temos psicólogas aí na nossa congregação, nós temos aí, digamos assim, tem um assistente social, que Deus envie mais. Gente, é o seguinte, é uma área bastante atacada. Então, assim, você começa a mexer com a infância, você também vai se prepara que você vai começar receber uns ataquezinhos. Gente, eu comecei a escrever um livro, eu e a pastora Sara, a mãe dela faleceu em maio, e a minha sofreu um acidente e quase morreu em maio. A gente está falando de algo muito sério. É só a gente se mover. Então, não se assustem se vocês começarem a olhar para as crianças, adolescentes e começarem a agir. Algumas coisas diferenciadas começarem a acontecer com você. Então, assim, com a sua família, se prepara para isso. Precisamos de oração, sim, precisamos. E é uma área que precisa de técnicos. Se daqui a pouco você está aqui, está estudando, vai estudar, está vendo qual carreira, está na sua área, faça assistente social se você tem esse chamado. Precisamos de cristãos. Na academia, que a gente fala nas universidades, a justiça social começou com a igreja na história. E na universidade, eles demonizam a igreja como ação social. Doutrinam pessoas contra a igreja no fazer a justiça social. Então, assim, entenda disso. A academia precisa de pessoas com princípios. Gente, eu passo aqui um dobrado para poder fazer dentro do mestrado em políticas públicas, que é um pouco mais tranquilo, mas eu estou lá levando, não, mas o que a igreja faz? Como que a gente pode dar o exemplo? Como a gente coloca sobre isso? Né? Então, assim, é muito sério. Então, é importante a gente se posicionar em relação a essa questão. E volta lá aquela questão, né? O conhecimento. Então, a gente está tendo isso, estamos parados para poder fazer isso, estamos nos amparando tecnicamente, biblicamente, para poder entender nossa ação com a criança e adolescente. Tenha que, aí o resultado tenha, como a gente falou, tem vários âmbitos da questão social, tem a infância, a adolescência, nós temos negligência, tipo assim, desconstrução familiar, disruptura, na verdade, da estrutura familiar, nós temos ali problema socioeconômico, esse problema socioeconômico pode resultar no envolvimento com crimes. Desses crimes pode resultar, na verdade, em mais violências. Então, assim, a gente não está falando de algo que vai simplesmente criança, adolescente, é só isso, ou idoso abandonado. Não, a gente também tem que entender que a gente precisa compreender que o problema é bem sério. Então, a gente está na comunidade como igreja, a gente começa a se trabalhar estrutura família, estrutura indivíduo, identidade. O que a gente falou ali, tipo assim, que eu tinha mostrado para vocês, não esquecendo que a gente está levando a verdade de vida, da identidade, da dignidade, restaurando dignidade.
trazendo como resultado a vida a essa pessoa e reconectando a identidade que Deus tem para essa pessoa. Ou seja, a gente está colocando isso de uma forma muito séria. Você está ali conversando com alguém, a gente tem que entender que eu quero falar do Senhor, mas eu estou dando o quê? Às vezes a pessoa está entendendo que o Senhor, e Deus é Deus quando chega comida na casa dela. Não é você falando que Deus é bom, não sei o quê. A gente está numa igreja que ela é socialmente com uma classe mais privilegiada. Nós estamos numa igreja de classe média alta. A gente não é uma igreja de periferia. Então, a gente tem que entender, traduzir aqueles que Deus envia para cá, nessa nossa comunidade, para ser despertados ou na ação, ou no financiamento, ou na promoção do que aquilo Deus está nos chamando. Para daqui a pouco você não ficar meio incomodado, poxa, mas a gente está vendo tal coisa, não sei o quê, mas olha isso, não se fala disso. Não, gente, calma, a igreja ela está nos dando o quê? O suporte para isso. A igreja tem que anunciar o evangelho, as boas novas, discipular e promover realmente, sim, os seus chamados de cada um aqui. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender o papel de cada um. Pastor Kleber falando sobre isso, sobre também essa visão, ele também está se aprofundando e conhecendo a área, né? Então, assim, a Aline, pois desde que a Aline começou, se aprofundou e está praticamente uma especialista na questão da ação, construindo metodologia, né, Aline? Na questão do cuidado da criança e adolescente. O Fábio, que é de uma área, digamos assim, área militar, mas está aí trabalhando com esse olhar mais sistêmico de gestão social. Então, tipo, é uma coisa que cada um... Eu comecei quando eu disse sim ao Senhor. Eu tinha 29 anos. Quando abri uma organização, eu não sabia de nada. Eu peguei um caderninho, comecei a anotar, Deus só tinha me mandado ir atrás dos órfãos. Como é que eu vou atrás dos órfãos? Eu ia de abrigo em abrigo para entender o que Deus está querendo falar comigo. Até, tipo assim, então, Deus vai despertando para uma ação muito maior. Então, saiba disso. Se o meu papel, digamos assim, um chamado é ajudar a municiar, a dividir e incentivar a chamados aqui a proclamar o reino através da justiça social de uma forma muito mais abrangente, né? De uma forma muito mais profunda, conhecendo como fazer, né? E é uma área maravilhosa, gente. Quando eu recebi uma ligação do assessor da senadora Damares, que a juíza de Balneário está precisando de uma instituição que, para poder acolher crianças e adolescentes, 3 crianças, acho que 2 adolescentes, que vieram refugiados do Irã. Meu Deus, tipo assim, quando começarem a pedir ajuda, eu falei, Deus, quando começarem a nos ligar pedindo ajuda, eu fiz bem, eu consegui fazer o meu papel. Quando o Estado vê que precisa da igreja representada na sociedade civil como um braço social, entende? A gente está aí para receber aí, daqui a pouco você vai receber eu incomodando aí o Vini falando na igreja, para poder pedir ajuda, para receber as meninas que foram resgatadas, que tinham sido sequestradas quando teve um ataque do grupo radical islâmico Boko Haram não foi na Nigéria, foi um país africano, me fugiu o nome, que a gente só está esperando, achando como conseguir fazer elas entrarem aqui no Brasil. E vai precisar receber 3 meninas que tinham sido sequestradas, foram violentadas sistematicamente. E eram cristãs. Aí já precisa de ajuda da igreja. Mas precisa de alguém na ponta lá, espalhado, precisa do Fábio lá, aprendendo lá os conflitos da comunidade, diferentes conflitos armados. É outro tipo, né, Fábio? Se não te chamarem, vai tirar esse teu período de reservista aí. Ainda bem que já parou a tendência da guerra. Mas, assim, é algo muito sério. A gente está aí, precisamos, é uma área que precisa dos chamados para o Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês estarem aqui. Mais alguma dúvida, gente, em relação à criança, adolescência? Senão a gente vai entrar aqui o assunto aqui.
É só para criança e adolescente eu falar. Alguém? Tá todo mundo quieto. Então, falei bem, né? Todo mundo entendeu, ninguém tá com dúvida? O tema é muito forte, Temis. É um tema forte. É um tema forte, é um tema que mexe com a gente. Posso dizer, às vezes a gente entra num conflito. Depois tu começa a ver muitas coisas, tu entra num conflito. É muito pesado a gente lidar com isso. Mas saiba de uma coisa, Deus chama, capacita os escolhidos, aquela coisa, né? Ele vai nos capacitando, ele vai nos trabalhando. Eu não sabia nada, estou aqui falando com vocês. Então, assim, são anos de experiência aprendendo para testemunhar. Então, vale a pena. Tá com dúvida? Eu glorifico a Deus aí por fazer parte desse time também. Queria estar mais presente, mas estou correndo aí nesse período aí do que Deus está mandando fazer para poder municiar vocês com um conteúdo também. A gente está com um curso todo pronto para poder ajudar na questão social, terceiro setor, tudo já arrumadinho, apostila e tal. Só que, cara, tá tão tenso que precisa de oração de vocês também. Então, quando vocês puderem, também não esqueça aí meu nome aí, faço parte do time, por favor. E, ao mesmo tempo, dúvidas, pô, entre em contato aí, vamos conversar, tem um grupo aí, Temis, como é que faz em relação a isso? Vamos sentar e mais gente da ação social, vamos montar nosso desejo mesmo aí, né, Fábio, né, Aline, com o pastor Kleber aí, montar essa equipe psicossocial aí, para ajudar, traz aí, se você vai começar uma faculdade em relação a isso, que você é da outra área, de direito, pedagogia, enfim, tudo a gente precisa para poder ajudar nisso. Ou daqui a pouco não sou dessa área, mas eu gosto de gestão, gosto de entender, gosto de ajudar a captar. Enfim, tem muitas formas, né? Saibam disso. Então, vai ser muito legal as ações aí que tem bastante criança e adolescente, tem bastante. Então, isso é bom, que está num terreno fértil, né, gente? Estamos num terreno fértil. Deixa eu entrar em férias em nome de Jesus e apresentar o meu projeto de pesquisa, defender, que daí eu vou lá com vocês também. Quero lá estar no Brejaru, quero estar com vocês também na Costeira, como time, né? Eu fico mais nessa parte mais de gestão, mas contem comigo para o que precisar aí, por favor, tá? Mais alguma pergunta direto com a criança e adolescente ou qualquer outra da área social? Nenhuma? Mas eu acho que é isso, né, gente? Então, se ninguém está falando, tá todo mundo bem. Gostaram? Amém. Temis, agradecer a você, coração. A Temis, ela, desde que a gente começou a entrar no time do social, né? Tá com o Júnior inicialmente, a Temis tem sido uma pessoa assim que tem nos ajudado muito, principalmente com o seu conhecimento, e o conhecimento prático, né? Que é o melhor de todos. Tem muito conhecimento de livros, né? A Temis, ela tem conhecimento além da teoria, né? Que ela estuda bastante, está capacitando sempre, tem um conhecimento prático. E é isso que os nossos propósitos que a gente quer passar para vocês. O F-Hop Social, ele tem caminhado idêntico com a nossa igreja, em construção. A nossa igreja, a gente tem construído algumas coisas, alguns departamentos, tem uma igreja nova, né? E o F-Hop Social também está nesse processo de construção. Às vezes a gente erra, a gente acerta, mas a gente tem buscado, nessas últimas 4, apresentar para vocês algumas pessoas do nosso time, que pode estar ajudando você, como a Temis falou, uma dúvida sua, uma coisa que você observou. Então, a gente tem a Adriele, que é a assistente social, ela está montando, uma das missões dela é montar um time de pessoas profissionais, né? Uma equipe técnica. Para ter aquele apoio técnico. Então, a gente tem crescido a respeito disso. E é importante que vocês puderem trazer o feedback, puderem estar trazendo os questionamentos. Em particular, se sentir à vontade, pode chamar a gente, procura a Aline, a Lari, me procura. E a gente vai crescendo junto em relação a isso. Nas próximas 2 semanas, nós vamos falar sobre evangelismo.
seria importante você estar presente, porque o F-Hop Social, ele teve uma época assim, muito boa, a gente focava muito na questão social. A gente percebeu que a gente precisava ter um reviravolta e voltar na questão do evangelismo, de pregar a palavra, de falar de Cristo, não deixando o social de lado. E a gente vai estar trazendo algumas técnicas de evangelização. Você pode aplicar não somente com as crianças, mas também com os pais, que percebe que muitas das nossas ações, os pais ficam ao redor ali, observando. Até mesmo alguns aplicar também no seu dia a dia, também, na sua faculdade, no seu trabalho. Então, é muito importante se vocês puderem estar com a gente nessas próximas 2 semanas, e a gente vai estar abordando e encerrando a nossa capacitação. Entendeu? A ideia, antigamente, a gente tinha fazer esse trabalho quase o ano todo, mas a gente viu que fica muito cansativo. Então, a gente viu que a gente parar um tempo no ano ali, também um mês e meio, pelo menos na quarta-feira, para a gente poder crescer nessa parte, poder ouvir os irmãos e poder amadurecer em todos os aspectos, viu que seria mais útil do que de fazer um ano todo assim, de estudo, de capacitação. Sim. Então, quem puder estar presente, esteja, e vai, nesse mesmo horário, e vai ser com certeza uma benção, como foi nos últimos 4 finais de semana, nas últimas 4 quarta-feira. Então, a gente vai estar orando para encerrar, vou pedir a Tênis que faça a oração, aí tem hora, a gente encerra, e a gente agradece a todos, um beijão no coração de todo mundo, e a gente vai se encontrar na igreja, nas nossas vidas, no Beija-Lu, na Costeiras aí. Deus abençoe a todos. Ok. Gente, eu quero dizer para vocês mais uma vez, glória a Deus pela vida de cada um, que está aqui nessa quarta-feira à noite, saiba que Deus tem um propósito, e a gente está sendo movido por algo, né? Ele opera o querer e o realizar, como diz a palavra. Se é Deus que está operando o querer, de que você esteja aqui, esteja participando das ações do nosso departamento social ali como igreja, ele está também movendo, né, o realizar. Então, saiba que pode ser daqui algo de despertar de chamados, aprimorando, na verdade, o conhecimento de vocês, despertando vocês a isso. Não esqueçam, a criança e o adolescente é o foco principal das nossas ações, porque ele vai ser um adulto lá na frente, e o inimigo usa toda o seu armamento especializado para destruí-la. Então, que a gente possa também ter a sensibilidade, orar, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, com a criança e adolescente, que realmente Deus queira resgatar, tá? Glória a Deus pela vida de todo mundo, Aline, Fábio, time aí, intenso. Glória a Deus pela vida de vocês, sempre bom compartilhar um pouquinho, outra a gente pode fazer, quando estiver na igreja, me verem, por favor, só tem eu de Tênis, eu acho, na igreja, se tiver mais uma Tênis, aí então é um par de Tênis que a F-Hop vai ter, né? Mas que Deus possa abençoá-los, eu vou orar agora, mas já me despeço, deixo aqui meus contatos, e a gente vai continuar aí nessa formação também, tá bom? Meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer o teu cuidado, agradecer, Deus, o teu mover através do teu Espírito Santo, de estarmos aqui juntos, nesse momento de capacitação, de troca de experiência, troca de testemunho, Senhor, troca de ideia, pois sabemos que quando estamos aqui, Pai, entendendo e buscando aprender a como realmente realizar a tua obra, o Senhor está operando, o Senhor está aqui conosco, porque nós nos colocamos a essa disposição, talvez alguns aqui não achando que não sabe, ou que não faz a ideia de como agir, talvez um pouco assustado de todo o contexto, Senhor, que se apresenta, mas ao mesmo tempo, Senhor, o seu coração queima em fazer algo na questão social, de levar não somente a tua palavra, mas levar ela através de o socorro a um clamor, de levar o socorro através de um alimento, o socorro através de um auxílio, o socorro através de um cuidado, o socorro através da proteção. Pai, sabemos que que nos une, Senhor, é o teu amor, e é por ti que nós estamos aqui. E eu peço que o teu Espírito Santo venha despertar cada vez mais, venha sim, Deus, encorajar a cada coração aqui,
para que possamos, Senhor, nos aprofundar naquilo que o Senhor nos chama, e que venhamos entender a importância de orarmos pelas crianças e adolescentes em vulnerabilidade, que encontra nosso caminho, que encontra, Senhor, a nossa jornada. E se a nossa jornada nesse momento está, às vezes, nessas ações sociais que nós nos envolvemos, nos colocamos à disposição na nossa igreja nesse momento, nessa estação em nossa vida, sabemos que o Senhor tem um propósito também com elas, e através delas para falar conosco, para nos orientar, para nos ensinar algo. Pai, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um aqui, guardar, Senhor, sonos, as suas vidas, e da mesma forma de qualquer tipo de levante do maligno, fortaleça os teus filhos, e que tudo que possa estar passando hoje seja por testemunho e para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa a vida dos nossos pastores aí também, que tem, sim, o Senhor tem movido no coração deles, do Vini, toda a equipe pastoral, do pastor Kleber, Senhor, na frente do departamento, Senhor, do Fábio, da Aline aí, Senhor, diretamente responsável em cada ação direta, e também, Senhor, o pessoal que está envolvido no evangelismo, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer, dar estratégia, e sim, Deus, guarde as crianças e adolescentes que estão agora nesse momento sofrendo. Leve, Senhor, dê ordem aos teus anjos para que eles possam, sim, estar guardando eles, Pai, de toda violência, de toda negligência, e a cada pedido de socorro, olhando se tu estás aí, Senhor, se tu existe, Deus, responda a eles, Pai. Em nome de Jesus, clamamos por ti, clamamos por estes, e levante cada vez mais essa equipe, esse departamento do F-Hop Social, fortaleça-nos, nos capacite, levante recursos, e sim, Deus nos envia para onde o Senhor deseja, aqui nessa cidade e além dela. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, pessoal, mais uma vez, obrigada a oportunidade. Contem comigo. Em nome de Jesus, mês que vem vou estar melhor, depois da minha qualificação, mas orem pela minha família. E quem quiser ser família acolhedora, me chama depois, que nós precisamos. Tá bem. Um abraço, gente. Tchau, tchau.